E nós vamos de imediato dar sequência ao Fórum ADCE para a Sustentabilidade, agora com o painel que traz o tema Indústria 4.0, a revolução industrial que desafia o conhecimento da humanidade. Este painel foi gentilmente organizado pelo Tecnopuc. Nós convidamos ao palco os nossos painelistas, senhores Fabiano Hessel, Marcos Dillenburg e Alexandros Aravanes, e o mediador deste painel, Gustavo Dalmarco. Fabiano Hessel é PhD em Computação e coordenador do Centro de Pesquisa e Inovação em Cidades Inteligentes da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Marcos Dillenburg é diretor de Tecnologia e Operações da Novos Produtos Eletrônicos, está representando a ABINE, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Alexandros Aravanes é pós-graduado em Engenharia de Materiais e diretor de Engenharia de Manufatura e Melhoria Contínua na América do Sul da AGCO. Gustavo Dalmarco, nosso mediador, possui doutorado em Administração, com ênfase em Gestão de Tecnologia e Inovação e pós-doutorado em Gestão de Tecnologias da Indústria 4.0. Cada painelista terá cerca de 15 minutos para a sua apresentação e, ao final, teremos um tempo para debate e perguntas. Passamos de imediato, então, a palavra ao nosso mediador, Gustavo Dalmarco, que, a partir de agora, conduzirá os trabalhos deste painel. Alô, pronto. Bom, boa tarde a todos. Agradeço, então, a presença de todos aqui nesse painel. Agradeço também a presença dos palestrantes. O tema Indústria 4.0, só fazendo uma breve introdução, tá? É um termo que surgiu na Alemanha há alguns anos atrás para caracterizar uma nova era de desenvolvimento de automação e comunicação da indústria. Ele não é assim um tema... ele não é um tema só específico da Alemanha, né? Acabou sendo usado no mundo inteiro para explicar, então, essa nova era de indústria. Tem outros lugares que usam outros temas, como, por exemplo, a internet das coisas industrial, mais nos Estados Unidos. Mas a grande questão, que eu acho que esse que é o motivo do nosso debate aqui, é como que isso influencia as empresas, como que isso influencia o desenvolvimento dessa nova geração de empresas que estão buscando aí um desenvolvimento mais sustentável. Então, a indústria 4.0 ela entra justamente para otimizar os sistemas industriais, otimizar a manufatura, visando aí, então, um desenvolvimento mais sustentável, que é o tema da nossa discussão hoje. Bom, então, dos palestrantes, eu acho que eu vou começar com o Marcos Dillenburg, da ABINE, né, que eu acho que é um tema mais amplo, e depois, então, passo a palavra para os outros. Marcos, por favor. Que eu vou sofrer do mesmo mal da Gigi antes, eu não vou conseguir falar sentado. Então vou ter que falar em pé. Eu tenho um PowerPoint aí, que eu não sei se tem condições de entrar. Perfeito. Muito obrigado. O primeiro desafio... Desculpe, eu estou tentando piorar a minha dor de garganta. Primeiro desafio de, aqui provavelmente todos, ou engenheiros, ou assemelhados, tecnicistas, estarem no evento. Eu faço sempre questão, quando eu vou a um evento, chegar antes para pegar o clima. E sou católico, sou cristão. Mas o clima não é nem um pouco indústria 4.0, né? Então, assim, a gente tem que aqui se esforçar em não entrar em tecnicismos. Como representante da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, eu fui convidado a integrar essa mesa para discorrer um pouco sobre o ambiente, o contexto, especialmente de Brasil, onde essa revolução industrial, essa quarta revolução industrial está acontecendo. Então, meu objetivo aqui, como ABINE, depois como debatedor, eu estou aberto a várias outras abordagens, tá? Mas é mostrar um pouco como o Brasil está se preparando para essa grande oportunidade de disrupção, vamos
falar inicialmente em disrupção tecnológica, mas essa disrupção é muito mais ampla do que isso, tá? De como o Brasil pode aproveitar esse momento de disrupção, onde muita coisa, onde nós não éramos líderes, estão desaparecendo, e novas coisas onde podemos ser líderes estão surgindo. Tá? Então, é como se fosse um trem passando desacelerado na nossa frente, e nós temos a chance de entrar. Depois que ele acelerar, vai ter que ser na próxima disrupção. Como tudo está exponencial, não vai demorar tanto, mas daqui a pouco vai levar 30 anos e nós vamos patinar por mais 30 anos. Bom, felizmente, tá, o Brasil como país e não como governo, que vem, vai, tá, ele está preparando um plano de país para a indústria 4.0, nos moldes do que fez a Alemanha, havia o documento inicial lá da ACATEC, indústria 4.0, está fazendo a China, está fazendo os Estados Unidos, estão fazendo tantos outros países. Então, eu vou tentar passar aqui uma sequência de marcos, de documentos oficiais que foram gerados sobre o cenário indústria 4.0 no Brasil. Meu objetivo principal aqui, como entidade de classe, é munir quem tiver interesse em entender melhor o contexto da indústria 4.0 como uma oportunidade para o país, ter fontes de referência. Tá? Então, todos esses documentos aqui, eu cito fonte. Talvez um dos documentos mais marcantes, recentes, tá, sobre a indústria 4.0, que recebe também o nome mais amplo de manufatura avançada, tá, foi editado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, cada vez mais letras. Tá. E esse documento, ele reuniu especialistas no tema, que fizeram workshops em 7 estados do Brasil, e foram buscar elementos para descrever e criar uma política de país para o tema indústria 4.0. Então, eles tinham como objetivos, alguma coisa aqui deve ser um laser, deixa eu ver. Identificar elementos que suportassem o desenvolvimento de uma política nacional. Tá? Então, não era o governo daquele ano, era os entes técnicos do Ministério tentando fazer uma política para o país. Mapear atores. Quem são os fornecedores potenciais para a indústria 4.0? Quem são os demandantes potenciais para a indústria 4.0? E constituir uma rede temática, ou seja, na medida que um evento itinerante de especialistas andou pelo país, foi arregimentando pessoas dispostas a debater e contribuir no tema. Para cada documento desse, eu vou fazer um slide só, relativamente rápido. Tá? Criaram propostas para 5 temas prioritários. A questão de integração tecnológica, ou seja, nessa miríade de tecnologias que estão aí, como isso tudo vai se interligar. Tá? Então, tem desafios técnicos, tem desafios regulatórios, tem de todo tipo. O desenvolvimento de cadeias produtivas, tá? Isso está muito relacionado a, se o Brasil quer ser uma potência industrial, ele vai precisar não só que cada um faça a sua indústria 4.0, mas vão ter que trabalhar uma integração 4.0 também. Formação de recursos humanos. Como é que nós vamos formar pessoas capazes de ter esse pensamento 4.0 aí, que essas novas tecnologias demandam? Aspectos regulatórios, especialmente a internet das coisas, que é um dos pilares da indústria 4.0, está demandando já mudanças regulatórias tremendas para que se possa ter infraestrutura de comunicação acessível, barata, se possa desenvolver produtos baratos para fazer a internet das coisas. E infraestrutura, né? Nós vamos ter energia para isso, nós vamos ter, enfim, todos os elementos necessários para rodar as novas indústrias, se vamos ter isso tudo disponível no país. Então, esse documento ele está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, tá? Pelo nome dele e o Google, que foi citado antes ali pela sua mãe, né? Isso, não, o Google, a gente descobre esse documento. Mas daí já tem a chancela de que o documento é um documento bom. Um segundo documento, elaborado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, em 2016,
chamado Desafios para a Indústria 4.0 no Brasil, ela lidou com os conceitos de indústria 4.0, impactos, desafios e qual é a situação atual do Brasil. Ela aplicou um questionário a algumas centenas de indústrias do país, questionando sobre 10 tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, perguntando, você usa? E menos de 50% usa pelo menos uma daquelas 10 tecnologias na sua operação hoje. Então, a gente tem uma medida do gap que há da situação atual e a situação futura necessária para surfarmos essa onda da indústria 4.0. E ela fez também um resumo, quem quiser conhecer, no fim do documento, as últimas 2 páginas, lida com um mapeamento, não é exaustivo, mas bem razoável, das iniciativas semelhantes em outros países, de indústria 4.0 e manufatura avançada. Um terceiro documento, também da Confederação Nacional da Indústria, dando continuidade ao documento anterior, é os aspectos de demanda e oferta no Brasil para a indústria 4.0. Então, aí ela focou uma análise do setor, seja fornecedor de soluções para construir uma indústria aderente aos conceitos da indústria 4.0, seja sob o aspecto das empresas potencialmente usuárias da indústria 4.0, quais são, o que desejam, do que se alimentam. Trabalhou numa estruturação da oferta dessas tecnologias habilitadoras, então categorizou, enfim, de alguma forma, e faz, ao fim do documento, uma proposta de políticas para incrementar ambos, mais oferta, mais demanda, mercado, tudo isso que nós queremos. De cada documento eu pensei algum elemento, assim, só para vocês enxergarem o que o documento lida. Uma das coisas que esse documento trouxe aí assim, traduzido quase de documentos de fora, são os princípios, as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Então passa por um monte de coisa que a gente ouve ouvir, internet das coisas, big data, impressão 3D, nuvem, sensores, simulação. A indústria 4.0 se usa outro termo lá, sistemas cyberfísicos, que é tu ter um sistema real e um simulado para você poder comparar e otimizar o desempenho do sistema real. Comunicação, robótica, inteligência artificial, tudo isso são os pilares da indústria 4.0. Então, isso é importante a gente entender que indústria 4.0 não significa que só vai ser se tu tiver todas essas. Você vai ter que usar essas tecnologias que lhes são necessárias para construir algo na direção da indústria 4.0. A indústria 4.0, infelizmente, não é uma chavezinha que a gente vira na fábrica e diz que ela virou 4.0. Isso vai ser um caminho longo a ser percorrido. Um documento muito relevante para o país e que fez uso dos documentos anteriores e que foi um documento com consulta pública, com praticamente todas as instituições de classe tecnológica atuaram, a BIM atuou fortemente aqui, que é um plano de ação para o Brasil na internet das coisas. Esse é um projeto exaustivo, contratado pelo BNDES, contratou uma grande consultoria que envolveu atores do país inteiro, e tem uma série infindável de documentos nessa pequena URL aqui, que não dá para copiar, mas vocês vão ter acesso à apresentação. Um dos documentos que consolida é esse relatório final do estudo, e uma das coisas que este programa fez é definir quais serão as áreas prioritárias para a internet das coisas no plano do país. Em tese, todos os programas de incentivo que serão criados pelo governo para alavancar a internet das coisas serão prioritariamente direcionados às cidades inteligentes, coisa que temos ouvido bastante, a área da saúde, a área agro, o meio rural, e as fábricas. Então, aqui surge a indústria 4.0 como um elemento prioritário dentro da política nacional de internet das coisas, que é um documento que eu recomendo, pelo menos esse relatório final, qualquer um que queira entender um pouquinho de o que essa tecnologia, seja a internet das coisas, a indústria 4.0, podem transformar, vale a pena uma leitura. Então, especificamente, dentro desse documento, Plano Nacional de IoT,
A vertical indústria, que é a que trata a indústria 4.0, tem um livrinho próprio para ela, aprofundamento da vertical indústria, né? Onde se tem, e aqui começo a fazer algum elo com o que se vem falando aqui, sustentabilidade, né? Aumentar a eficiência de processos, redução de perdas, né? Promover o desenvolvimento de novos produtos, promover a integração e cooperação nas cadeias de fornecedores, otimizar os processos, né? O processo todo de inovação como um meio de crescimento. Então, tudo isso é abordado nesse documento. Esse slide vai ficar só para referência. E, recentemente, hoje, antes desse evento, eu estava na reunião, almoço da BINE regional aqui do Rio Grande do Sul, onde esse documento foi apresentado, que é uma proposta que a BINE entregou a todos os candidatos, então candidatos à presidência, para propor caminhos para o Brasil se inserir nesta quarta revolução industrial. Esse documento, e uma coisa que se faz muita questão de dizer, é que ele não é pleito de nada, ele não pede subvenção, não pede benesses, né? Tudo aquilo que nós empresários temos sofrido aí de críticas, né? Então não é bolsa empresária, é basicamente estruturar coisas necessárias, condições necessárias para o país crescer. Então, desde políticas macroeconômicas, nós precisamos garantir estabilidade da moeda, precisamos garantir inflação baixa, uma reforma tributária, essencial dessa loucura que a gente vive, né? Investimentos em infraestrutura, consolidação da reforma trabalhista, promoção da inovação em manufatura avançada, simplificação de patentes, governança de qualquer programa de incentivo que venha a ser criado, que dê retorno. Tá? Ele não é um programa para simplesmente dar benesses. Tá? E educação, mas principalmente educação fundamental, educação lá embaixo, tá? Que é a que está realmente... Hoje a gente está botando um monte de recurso. Aliás, chega a ser desproporcional o quanto o Brasil investe no ensino superior e o quanto investe no ensino fundamental. E nós estamos chegando com um ensino superior bom com matéria-prima nenhuma. Então, isso está no documento, nessa linha da matéria-prima educacional dos jovens. E a integração do Brasil às cadeias globais de valor. Ou seja, o Brasil tem que entrar no mundo, tá? Nós temos que derrubar barreiras com prudência, para não quebrar empresas aqui que serem expostas de supetão a um ambiente mais competitivo, mas tudo isso tem que caminhar nesse lado. Então, essas são sugestões que a BINE apresenta, tá? Espera alguns resultados, né? Aumento de eficiência, maior inserção externa, mais investimento em pesquisa e desenvolvimento, melhores produtos, produtos mais baratos, produtos mais sustentáveis, eficiência energética, enfim, tudo isso. E era isso o recado que eu queria dar para iniciar esse trabalho. Bom, Marcos, obrigado então pela palestra, obrigado por ficar dentro do nosso tempo.